falando a respeito do vaso, do barro, do oleiro, e ele usou a expressão, a fala, que é mais difícil por dentro do que por fora. É mais difícil por dentro. Então olha aqui, irmãos, o que diz a palavra do Senhor para nós. É a pergunta: os espinheiros podem produzir figos? Ou os figos podem produzir ervas daninhas? Então, a palavra fala aqui para nós que uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore má dá fruto mau. E nós sabemos, irmãos, que existem árvores boas e existem árvores ruins. É uma realidade. Mateus capítulo 12, versículo 33 fala que a árvore, ela é identificada. Olha aí, uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Então a árvore é identificada. E o fruto, irmãos, é alguma coisa que vem de dentro, é alguma coisa que vem do nosso coração, que vem do nosso íntimo. E Jesus disse isso daí. O que importa são as coisas que vêm do coração. É isso que tem valor realmente. Agora, irmãos, quando a palavra de Deus está falando aqui de árvores, quando o Senhor está falando de árvores boas, árvores ruins, naturalmente Ele está trazendo para nós um ensinamento para se referir a pessoas. Esta que é a realidade. Ele está falando de corações. Ele está falando da minha vida. Ele está falando da sua vida. Ele está falando da nossa vida, do fruto que nós damos. Então, irmãos, não adianta nós tentarmos insistir que seja diferente, nós acharmos que nós vamos mudar alguma coisa por métodos nossos. Não adianta. A árvore boa, ela dá frutos bons. Você pode dormir com raiva, você pode ficar aborrecido, pode fazer muitas promessas para si mesmo, pode dizer que vai mudar de postura, mas depois de uma boa noite de sono, depois que passa algumas horas, alguns dias, uma semana, depois que passa algum tempo, o coração quebranta, as coisas mudam, o fruto bom aparece novamente, porque a árvore boa, ela dá fruto bom. Aleluia. Pede uva, dá uva. Pede figo, dá figo. Pede maçã, dá maçã. Pede azeitona, dá oliva, dá azeitona. Então a pessoa promete. Recentemente, irmãos, eu perdi um tio, os irmãos sabem, muito querido, 85 anos, irmão da minha mãe. E aí eu ouvi alguns áudios a respeito de pessoas próximas, e as pessoas dizendo assim: olha, agora eu vou fazer assim, 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 porque depois que eu vi isso, aconteceu assim. Olha, irmãos, então a gente conhecendo o histórico já, desde criança de algumas pessoas, eu até comentei lá no ambiente onde eu estava. Falei: olha, isso daí é fruto de emoção. A pessoa está dizendo isso no ímpeto da emoção. Ela está assumindo compromissos, está dizendo
coisas, está sob influência ali de emoções, está falando algumas coisas. Mas a hora que isso passar, a hora que evaporar esse momento, a pessoa volta a dar o fruto normal dela. Então são pessoas que, baseadas nas emoções, às vezes está alegre, às vezes está triste, e a gente verifica que depois, a hora que passa aquilo, volta novamente. Por quê? Porque a pessoa tem uma postura que não é de bons frutos. No momento de emoção fala, eu vou mudar, mas na hora que a emoção evapora, volta a dar o fruto que sempre deu. Porque uma árvore ruim dá fruto ruim, e uma árvore boa dá fruto bom, e não consegue fazer diferente. Então o Senhor está falando de corações. Então, quando, irmãos, nós temos o nosso íntimo, como foi falado, quando nós temos o nosso íntimo coisas boas, aquilo sai da nossa boca, aquilo sai dos nossos atos, aquilo extravasa na nossa vida. O pastor falou, olha, aquela mulher e Jesus olhando. Lá em Lucas está escrito assim, que esta mulher deu para Deus, não foi para os sacerdotes, não foi para o sinédrio, não foi para os tesoureiros. Jesus fala, essa mulher deu para Deus. Talvez eles usaram aqueles quadrantes da mulher para colocar nas moedas que depois traíram Jesus. Não importa, ela deu para Deus. Talvez aquelas moedas depois foram usadas para comprar o silêncio dos guardas que mentiram a respeito do anjo que apareceu e rolou a pedra para dizer que os discípulos roubaram o corpo do Senhor. Talvez aquele dinheiro foi usado legitimamente, mas não importa. Aquela mulher tinha um fruto no coração e ela deu o fruto no coração. Então, Mateus capítulo 12, versículo 35, fala que a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más de um coração mau. Então, irmão, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus que está dizendo. Tem gente que é ruim, irmão. Tem gente que tem um mau coração, e tem gente que tem um bom coração. É o Senhor que está dizendo isso daí. Na realidade, irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aquele que recebeu o privilégio de Deus de ter um coração bom, um coração diferente, não deve se gloriar com aquele que não recebeu, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que temos nós que não tenhamos recebido? Então, irmãos, todos nós temos um coração mau, mas o Senhor que depositou no vaso de barro alguma coisa boa, deve receber o que da nossa parte? Senhor, graças te dou, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor transformou a minha vida, porque o Senhor fez de mim uma pessoa diferente, porque eu não era assim, eu não sou assim, mas é um depósito de Deus na minha vida. Então, a pessoa que tem um bom tesouro no seu coração, irmãos, ela tira coisas boas, ela tira coisas boas do coração. Agora, irmãos, foi falado também de manhã, aqui na noite, a respeito de cultivar. A gente precisa de cultivar a vida com Deus, precisa cultivar, precisa ter comunhão com Deus, se alimentar, não é? Então, irmãos, a árvore, ela dá o fruto dela, e o fruto da árvore é o fruto dela, e acabou. Quanto mais a gente irriga e fertiliza um pé de espinho, mais espinho ele vai dar. Pode caprichar no fertilizante, pode caprichar na água, que ele nunca vai dar figo, ele vai dar sempre espinho. Pode caprichar no pé de caqui, pode caprichar no pé de abacate,
no fertilizante, na irrigação, enfim, pode caprichar, porque ele dará aquele fruto. Então as coisas externas que acontecem em nós, que às vezes nós ficamos dizendo: mas se acontecesse isso, mas se acontecesse aquilo eu mudaria, mas se acontecesse assim eu faria isso, se acontecesse isso eu seria outra pessoa. E aí, irmãos, a gente quer ser regado, quer que chuvas caiam sobre nós, quer que bênçãos caiam sobre nós, sobre as nossas folhas, sobre os nossos galhos, sobre o nosso tronco, sobre as nossas flores. A gente quer, mas o que vale, irmãos, é a raiz. O que vale é a essência da planta. O que vale é a essência da árvore. Bênçãos, irmãos, é uma coisa que todos nós queremos, e eu quero, e nós queremos. Mas bênçãos, chuvas, não mudam a vida de uma pessoa. O que muda a vida de uma pessoa é internamente, é o interior, é Deus trabalhar na nossa vida. A natureza dos frutos de uma árvore não dependem de coisas externas. A bênção vem, irmãos. Todos nós somos abençoados por Deus. O Senhor não faz o sol nascer na horta do que teme a Ele ou do que não teme, diferente. Aqui, esses trigos aqui, acho que é da fazendinha lá da irmã Rosana, né, irmã Rosana? O sol veio, a chuva veio, a semente estava lá. Então a Bíblia fala o que, irmãos? Em Mateus capítulo 5, versículo 45: o vosso Pai Celeste faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e a chuva e faz vir a chuva sobre os justos e os injustos. Então, a hora que cai a chuva em Avaré, irmãos, ou na sua cidade, a chuva cai no telhado e na horta de todos. A hora que vem o sol, que é a fonte de vida aqui que Deus nos deixou, a hora que vem o sol, ele cai na fazenda, ele cai no telhado, ele faz sobre o telhado, a fazenda, sobre os canteiros de todos. O sol vem sobre todos, a chuva vem sobre todos, a bênção de Deus vem sobre todos. Deus não faz acepção. Mas lá, irmãos, aonde tem uma planta ruim, vai nascer mais forte aquela planta ruim, e aonde tiver a planta boa, nascerá mais forte aquela planta boa. Mas a bênção de Deus, ela virá. Isaías, irmãos, capítulo 26, versículo 10, fala a respeito, irmão, de pessoas obstinadas, pessoas que têm o pescoço duro, a dura cerviz, que por mais que faça, por mais que sejam abençoadas, ainda estão insatisfeitas. Isaías 26:10 fala assim: olha, a tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem, embora outros pratiquem a justiça, eles, os perversos, continuam a fazer o mal, não levam em conta a majestade do Senhor. Enquanto, irmão, nós estamos agradecendo, a gente abre o olho, estamos dizendo: Senhor, obrigado por esta noite. Enquanto nós tomamos o nosso café, Senhor, obrigado por essa mesa que o Senhor nos deu. Obrigado por ter uma igreja para congregar. Obrigado por ter saúde. Enquanto nós reconhecemos e glorificamos a Deus, o perverso, irmãos, está dizendo aqui que ele não leva em conta a majestade do Senhor. Mas nós, irmãos, recebemos o privilégio, nós adoramos a Deus, nós cultuamos a Deus, nós testificamos, Ele é o autor, Ele é o sustentador e o consumador de todas as coisas, a Ele a glória para sempre, amém, aleluia. Nós reconhecemos isso. Então
está dizendo que a tua bondade com os perversos não nos leva a fazer o bem. Já pensou, irmãos, que existência triste neste planeta? Homens e mulheres prósperos, tão enriquecidos, usam o sol de Deus, usam a chuva de Deus, usam a terra de Deus, usam as riquezas de Deus, o corpo que Deus deu, a saúde que Deus deu, o ar que Deus deu, usam todas as coisas que Deus deu e não o glorificam, não o reconhecem, acham que são a eles a fonte, acham que são eternos, mas é tudo passageiro. Eu não vou citar nomes, porque nós estamos gravando e nós estamos vivendo tempos diferentes. Mas quanta gente boa, irmãos, que a gente vê a notícia partindo, que pareciam que eram pessoas tão autossuficientes, tão poderosas, mas sucumbiram da mesma forma, enfraqueceram da mesma forma. Porque Deus é o autor, Ele é o sustentador e Ele é o consumador. Ele é. Então, irmãos, está aqui, olha. Mas vamos fazer coisa boa e a pessoa vai reconhecer. É chuva, é fertilizante, é cuidado num pé de espinho. Vai dar mais espinho ainda. O próprio Jesus, irmão, domingo passado nós falamos isso. O próprio Jesus estava aí, o melhor pastor. E em João 12, versículo 23, versículo, vê se é o 23 ou 36, 37, está escrito assim, olha, é os últimos versículos, tá? Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer estas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. E apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Apesar de tudo que Jesus realizou, não creram nele. Então, irmãos, sabe, independe. Então, eles viram um monte de coisas. Os perversos recebem um monte de bênçãos, mas o fruto é o mesmo. Pelo contrário, irmãos, o servo de Deus, a serva de Deus, aquele que recebeu do Senhor uma transformação, é surrado, sofre danos, sofre dores, sangra, solta lágrimas quentes, não compreende um monte de coisas que acontecem, se sente atordoado, se sente confuso, tantas coisas, tantas catástrofes que vêm sobre a vida da árvore boa, tantas chuvas, às vezes estranhas, que caem sobre a árvore boa. Mas como que a árvore boa faz? Eu não estou entendendo nada, mas o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A pessoa está dizendo, olha, para quem iremos nós? Pode acontecer o que acontecer, mas do meu Jesus eu não deixo, aleluia. Como Jó, irmãos, ainda que ele me mate, ele é a minha única esperança, ainda que ele me mate, nele esperarei. Então olha só que coisa linda, irmãos. Pessoas que perdem marido, pessoas que perdem esposa, pessoas que perdem filhos, pessoas que perdem pais, pessoas que perdem emprego, pessoas que perdem a saúde, pessoas que perdem o bem, pessoas que são transpassadas com uma espada, sabe, inflamada o seu coração. Quantas coisas que não acontecem na nossa vida, mas a pessoa dobra o joelho e diz, Senhor, me dá graça, me sustenta, eu quero continuar na tua presença, porque ele sabe, às vezes ele não entende, mas ele sabe, ele acredita que Deus é perfeito, que Deus não erra, que isso tudo passará, que o amor de Deus é perfeito, e o importante
importante é estar com Ele na eternidade, o importante é estar na presença dEle. Então, irmãos, quantas coisas boas acontecem, cai na árvore tantas coisas boas, mas a raiz vai lá longe buscar. A seiva dela não faz efeito. Não faz efeito. Quantas coisas ruins acontecem com uma árvore boa, mas também não faz efeito. Ela continua dando fruto. Ela continua dando fruto bom. Então, quanto mais se irriga, mais o fruto da árvore aparece. Então, irmão, sabe, nós queremos que pessoas venham para a igreja, queremos que pessoas mudem, mas, irmão, nós devemos de desistir da nossa arrogância de achar que nós mudamos pessoas. Se essa pessoa fosse aconselhada por mim, não aconteceria isso. Se essa pessoa fosse bem aconselhada, sabe, coisas assim. Nós devemos de desistir da nossa arrogância de querer, porque, irmãos, o que uma árvore ruim precisa não é de chuvas boas, não é de enxertos. Tem um enxerto lá, né? Pega, que achar um cavalo, que chama o pezinho lá, tal. Não é de enxerto ou reforma. O que uma árvore precisa, uma árvore má precisa, não é uma reforma, um enxerto, coisa precisa, ou coisa assim, mas ela precisa ser transformada numa árvore nova. Ela precisa ser transformada numa árvore boa. E isso, irmãos, é coisa para Deus. Aleluia! Isso é coisa para Deus, para Deus, para Deus. Pregue o Evangelho, aconselhe, mas não traga para si nem a honra, nem o peso, nem a responsabilidade, nem a carga, porque nós não temos o poder de transformar uma árvore. E Jesus falou que tem árvore boa e árvore ruim, e nós não temos esse poder. Ela não precisa de uma reforma, não, ela precisa ser transformada, mudada. E só quem faz isso, só quem muda a natureza, é o nosso Criador. É só o Criador. Irmãos, sabe, um assunto que eu gosto, porque me edifica, um assunto que eu gosto, porque me ajuda, é a hora que eu converso, o assunto do espaço, das estrelas, do universo. É a hora que eu vejo, paro lá na TV, eu gosto de ver quando tem lá as reportagens lá, porque edifica muito, irmãos. Olha, sabe, irmãos, a Terra que é tão pequenininha diante deste universo, né? Eu já disse para os irmãos, não é a primeira vez, irmãos, sabe, a luz viaja, estou falando de transformar o coração. O que eu quero dizer? Que a luz viaja, irmãos, a 300 mil quilômetros num segundo. Não é 300 quilômetros, é 300 mil quilômetros. E não é por hora, é por segundo. O ponteiro passou ali, tic-tac, tic-tac. Cada um tic-tac é 300 mil quilômetros, a luz num segundo. Irmãos, e procura lá, digita lá no seu celular, tamanho estimado do universo, não vai ver lá. Tamanho estimado, 93 bilhões, não é milhões, é pi com B, 93 bilhões de anos, a luz viajando. 93 bilhões de anos, a luz viajando. É muito grande, né, irmãos? Já pensou? Quantos anos o irmão tem? 30, 40, 50, 60? Agora imagina ficar viajando 93 bilhões de anos a 300 mil quilômetros por segundo. É muito longe. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que Deus faça isso com uma pessoa, essa pessoa não chegará no final do universo.
Sabe por quê? Mesmo que ele viajar 93 bilhões de anos, a 300 mil quilômetros por segundo, ele não chegará. Porque, sabe por quê? Porque o universo continua crescendo numa velocidade maior que a da luz. Então, a cada segundo que passa, o universo cresce a mais de 300 mil quilômetros. Ele não está parado, ele continua crescendo. Então, quando a pessoa viaja 93 bilhões de anos e chega lá, ele já cresceu outro tanto, que a pessoa vai precisar de viajar outro tanto de bilhões de anos. Então, quer dizer, é realmente, irmãos, humilhante. É humilhante o nosso tamanho, é humilhante a criação. Os homens conseguem, pelos seus telescópios, ver a luz que viaja. Essa luz está viajando há muitos anos. Eles nem sabem se a origem dessa luz ainda existe ou não. A luz está viajando, chegou aqui na Terra, mas eles não sabem se o gerador daquela luz existe ou não, porque é tanto tempo que ela está viajando, tantos bilhões de anos, que aquilo já não pode existir mais. A estrela que nós vemos aí mais próxima demora 4 anos para chegar a luz aqui na Terra. Essa estrela, se der para ver hoje, ela está viajando a luz há 4 anos. O Sol, a luz que sai do Sol não sai na hora, demora 8 minutos para chegar aqui na Terra. Então, irmãos, o nosso Deus, como foi cantado, é grande, é muito grande. Aleluia. Eu gosto de falar isso. Mas, irmãos, uma vida, eu quero fazer uma pergunta: qual é mais, irmãos? É criar este universo inimaginável que continua crescendo, esse Deus tão grande? Qual é mais difícil? Ou criar uma vida? Estou vendo uma formiguinha andando ali agora, bichinho andando ali agora, ele está vivo. Qual o milagre maior, irmãos? Aquela vida que está caminhando ali agora, uma vida. Quem consegue gerar uma vida, irmãos? Esse universo maior, esse universo é um desafio maior, ou aquela vida que ali está um desafio maior? Então, irmãos, o nosso Deus, só Ele pode fazer isso. Nós estamos aqui, irmãos, nesse berço que Deus nos colocou, nessa célula que Deus nos colocou, humilhados, porque nós não conseguimos nem enxergar, nem entender. O nosso Deus é grande, é muito grande, Ele é poderoso, aleluia. Ele é. Então, para haver a mudança, precisa haver uma criação nova. Precisa haver uma mudança que eu não consigo fazer. Vou pregar o evangelho para tal pessoa, vou trabalhar. Pregue, trabalhe, deve fazer assim, sim, mas sempre naquela humildade, naquela humilhação. Eu não posso, mas Deus pode, aleluia. Ele pode. E aí, irmãos, nós vamos ser mais agradecidos a Deus. Pedimos ao Senhor para sermos árvores boas e darmos frutos bons. Não é bom, sabe? A Bíblia fala que uma árvore, uma fonte de água doce, não dá água amarga. Nós precisamos de tomar muito cuidado com isso daí. Então, olha o que está escrito em João capítulo 3 e versículo 3. Sabe, não é uma reforma, mas é uma mudança. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Então o Senhor está dizendo aqui: aquele que não nascer de novo, para que uma árvore deixe de ser uma árvore má, ela precisa ser transformada numa árvore nova. Isto é coisa do Criador, do Pai, do Gerador. É aquele que nos transforma, é aquele que nos faz nascer de novo. Louve a Deus, louve a Deus, por quando ver uma pessoa que está numa situação tão triste. Não diga: Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens, sabe, naquela arrogância. Não, isso não agradou ao Senhor. Mas louve a Deus por dizer: Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor transformou a minha vida, porque o Senhor me tirou desta vida. Me ajude, Senhor, a ser um instrumento para que mais pessoas sejam alcançadas. Isso vai glorificar a Deus, isso vai agradar a Deus, e Deus vai abençoar mais ainda a sua vida. Mais ainda. É um novo nascimento. Daí, irmãos, já para encerrando, em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 39 e 40, o Senhor fala que é Ele que dá, toda a glória é dele. Fala assim: olha, eu lhes darei um só coração e um só propósito. E diz lá, irmãos: adorar-me para sempre. Glória a Deus, para o seu próprio bem e para o bem dos seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porém, em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Tem desejo de adorar, irmão? Tem desejo de agradar a Deus? Tem desejo? Foi Deus que te deu, foi Deus que te concedeu. Aleluia. Um só propósito. Qual é o propósito? Adorar-me para sempre. Nós, irmãos, estamos fraquinhos. A gente olha para um lado, olha para o outro, a começar de mim. Tem bom, irmãos, todos nós. Mas sabe, mas tem aquela coisa que fala: olha, você não é assim, você não é mais dessa linha, você não é mais dessa linhagem, agora a sua vida não é mais assim, e a gente é livre do mal. O Senhor falou: livra-nos do mal. A gente é livre do mal, a gente volta para o rumo, pede misericórdia a Deus e fala: Senhor, eu quero continuar na tua presença, eu quero te adorar. Aleluia, aleluia. Um desejo de adorar e não se afastar do Senhor. Antes era mais pesado, irmãos, mas agora está tão bom. Não podia usar anel, não podia usar uma bermuda, não podia, tantas coisas humanas, ficava tão pesado. Hoje, irmão, a gente até joga bola. Eu joguei bola agora, eu fiz mais de 13 gols lá, e o Davi fica falando que eu só fiz 9. Tem um monte de testemunha lá. Fiz mais do que o Ian que está aí, ó. Irmãos, está tão bom. Sabe por quê, irmão? A gente tem a vida eterna e Deus não nos atrapalha de viver, de ser feliz. Deus não atrapalha a gente de trabalhar, Deus não atrapalha a gente de estudar. Irmãos, sabe? Então nós precisamos saber desfrutar, sabe? O desejo de adorar a Deus. E lhes darei um só coração e um só propósito: adorar-me. Nós não estamos aqui, irmãos, porque nós falamos quanta gente queria estar aqui, queria mesmo. A pessoa até quer: eu vou desviar, eu vou dar uma volta lá, depois da hora que eu quiser eu volto. Não caia nessa cilada. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso não é coisa do homem, isso é coisa de Deus, é uma transformação que Deus faz na nossa vida, é uma libertação. E o último versículo, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5,
e versículo 17, conhecidíssimo nosso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que irmão, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É o que diz a palavra do Senhor. Então, se hoje nós temos um coração bom, é porque houve um depósito, como o irmão falou, o Leandro, o por dentro. O difícil é por dentro. Se nós temos um coração bom, é porque o Senhor nos fez por dentro e colocou um depósito em nós. Então, nós sempre é motivo não de querer ser maior, de prevalecer, mas de muita gratidão a Deus, porque por algum mistério, por algum motivo, o Senhor achou graça em nós. Nós não estamos lá fora, nós estamos aqui, e em muitas igrejas, e o Senhor nos chamou para a sua presença. É um mistério extraordinário. Então, Senhor, se nós temos hoje um bom coração para tirar do tesouro coisas boas, se nós somos hoje, temos frutos diferentes, não é mérito nosso, irmãos. Foi esse Criador deste universo infinito, esse Criador que criou esses bichinhos que estão dando por aí, o milagre de uma vida que só Ele pode fazer. Ele nos criou, e nos criou de novo, e deu para nós um novo nascimento, que nós devemos de cuidar e de cultivar a cada dia. O Senhor já fez da minha vida uma oliveira boa, já fez da sua vida uma oliveira boa. Vamos irrigar, irmãos, vamos nutrir, e vamos dar frutos bons para a glória de Deus. Aleluia. É isso que o Senhor espera da igreja, é isso que o Senhor espera de nós. Está dando fruto bom, irmão? Continua, dê mais ainda, dê mais fruto ainda, porque não tem fim isso. A eternidade não bastará para nós glorificarmos ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude, irmão, nos abençoe, e que esta palavra, que não é novidade, nós já até ministramos esta palavra, mas que ela possa mais uma vez enriquecer, orientar, servir de guia e de transformação e de orientação para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos agora fazer uma oração. Quero convidar o povo de pé, o povo de Deus, para ficar de pé, em nome do Senhor. Quero convidar o ministério de louvor para vir até aqui. Os irmãos já vão fazendo aí um fundo musical bem gostoso. O pastor Elton vai fazer uma oração com a gente, em nome do Senhor. Nós vamos orar. Você que está em casa, ao vivo, eventualmente na gravação, Deus ouve as nossas orações. Deus transforma as nossas vidas, Deus ouve o nosso clamor. Então nós vamos agora orar. Fala: Senhor, me ajude a produzir frutos para o louvor do Teu nome. Ele diz assim, irmãos, que Deus limpa, Ele poda a árvore que dê mais fruto, que dê fruto, para que dê mais fruto ainda. Deus, Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Pastor. Amém. Vamos orar nessa noite, né? Em nome de Jesus. Maravilhoso, eterno Deus de poder e de graça. Agradecemos a Ti, meu Pai, por essa palavra que você trouxe em nossos corações, meu Pai. Queremos sair aqui, meu Pai, nessa noite satisfeito, alimentado pela Tua palavra, pelo aquilo, meu Pai, que o Senhor transmitiu em nossos corações, meu Pai. Que essa palavra, meu Pai, venha fazer efeito em nossos corações, venha fazer efeito, meu Pai, no nosso dia a dia, venha fazer efeito na nossa semana, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, nos restaurar, nos capacitar, meu Pai, cada dia mais, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, tem nos dado força para caminhar, tem nos dado força para andar, tem dado força, meu Pai, para Te glorificar, para agradecer e entoar o Teu santo nome, meu Pai. Agradecemos a Ti pela nossa saúde, meu Pai. Agradecemos a Ti, meu Pai, pela vida da igreja. Agradecemos a Ti pela vida de cada irmão, meu Pai, que tem desempenhado, meu Pai, para estar na Tua casa, para Te louvar, para Te agradecer, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha nos transformar, que o Senhor venha nos restaurar,
Aleluia.